As cidades que vivem no presente e as cidades que carregam o peso e a beleza de suas histórias. Coqueiral é uma delas. Cada parede, cada janela antiga, cada igreja tem algo a dizer. São vozes silenciosas que contam o que fomos, o que somos e o que ainda seremos. Preservar não é apenas manter de pé o que o tempo insiste em apagar. É proteger memórias. É cuidar das raízes que sustentam nossa identidade. Mas afinal, o que são bens tombados? E por que eles importam tanto para a nossa memória coletiva? Então, o tombamento, ele nada mais é do que a preservação de um bem público histórico, que muita gente às vezes confunde com a pessoa perder o patrimônio, deixar de ser dona do seu patrimônio, o que não tem nada a ver. Tombamento é simplesmente a preservação de uma fachada, a preservação de um prédio histórico. E isso aí ganhou relevância a partir dos 10 anos atrás com a implementação de leis. A Lei de Incentivo à Cultura foi uma delas, e a Lei de CMS Cultural, que passou a repassar para os municípios um extra sobre o ICMS para aqueles municípios que investirem na cultura e preservarem seus bens históricos. Sim, aqui em Coqueiral, a maioria dos nossos bens, dos nossos patrimônios tombados, são da gestão municipal, são responsabilidade da gestão municipal. E nós tivemos a sorte de ter uma gestão comprometida, né, em cuidar do nosso patrimônio. Então vocês podem ver que a igreja está sempre pintada, as nossas praças estão sempre bem cuidadas, e tudo isso a gente faz através de recursos do patrimônio cultural. Por que devemos valorizar e preservar os bens culturais do nosso município? A gente só sabe para onde vai quando a gente sabe de onde veio, né? Então, a gente preservar os nossos patrimônios, não só os bens tombados, mas também os nossos modos de fazer, nossas festas, tudo isso envolve o nosso patrimônio cultural. Então, é importante a gente preservar e que isso passe de geração em geração, porque é a nossa identidade. Quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente fala de cultura, a gente está falando da identidade do nosso povo. O nosso patrimônio cultural é, na verdade, o que a gente é. Ela não é um saudosismo. O passado, relembrar o passado não é um saudosismo, voltar ao passado. É simplesmente tomar conhecimento do que foi o passado, para a gente ter a noção do que estamos fazendo no presente e para planejarmos o futuro. Preservar é você manter a história, manter o que você passou, né? Então tem muita coisa que a gente tem que preservar, porque não se perde, né? E a memória é importante, mas a memória de um povo, né? É a memória da cidade, isso tem que permanecer. E conta a história para os mais novos, né? Senão você não vai ter história, né? Mas não chega, o que aconteceu, né? Então, tendo essas coisas aí, a gente tem que preservar, e a gente sempre preservou o patrimônio histórico e cultural do município, também o turístico agora, né? O papel da população, principalmente, é ajudar o poder público a preservar esses itens, a divulgar o porquê dessa preservação, né? E fazer aquela parte social que são encontros de cultura. A população tem que se engajar, por exemplo, em encontros de poesias, encontros musicais, feiras, festivais de música. Tudo isso envolve a sociedade, porque artistas locais, artistas da terra, artesãos, tudo isso cabe o envolvimento da sociedade e de parcelas da sociedade, ONGs, associações culturais, nesse sentido. A seguir, vamos descobrir alguns dos mais importantes bens culturais de Coqueiral, protegidos por seu valor histórico e cuidadosamente preservados. Usina de Açúcar do Esmeril. Localizada na fazenda do Esmeril, a antiga usina é um importante marco da história de Coqueiral. Fundada no século XIX, foi por muitos anos o motor econômico da região, movida pelo cultivo da cana-de-açúcar. Hoje, mesmo em ruínas, suas estruturas preservam a memória de um tempo em que o açúcar impulsionava o desenvolvimento local, tornando-se símbolo da herança agrícola e cultural do município.
Usina hidrelétrica de Frei Eustáquio. A usina hidrelétrica de Frei Eustáquio, na zona rural de Coqueiral, é um monumento à memória da produção local. Hoje, sua força se dá em forma de turismo e contemplação. A cachoeira atrai famílias e viajantes que buscam refúgio no som da água, compartilhando uma herança que une natureza, história e cultura rural. Praça Rui Barbosa, em Frei Eustáquio. Tombada como patrimônio cultural de Coqueiral, a Praça Rui Barbosa é um marco da história do povoado de Frei Eustáquio, palco de festas populares e momentos religiosos. É um espaço que expressa a tradição e o modo de vida do povo coqueirense. Igreja de Frei Eustáquio. Situada no coração do distrito, a Igreja de Frei Eustáquio representa a força da fé que une a comunidade há gerações. Mais do que templo religioso, é referência cultural e afetiva para os moradores, sendo palco de celebrações que integram o calendário tradicional do lugar. Sua presença discreta, porém simbólica, ajuda a contar a história e a preservar o sentimento de pertencimento que marca a identidade local. Praça 7 de Setembro. Tombada como patrimônio cultural de Coqueiral, a Praça 7 de Setembro é um espaço que guarda a memória viva da cidade. Com seu tradicional cruzeiro em destaque, foi palco de atos cívicos, manifestações religiosas e encontros comunitários ao longo das décadas. Sua presença no centro urbano reafirma o valor da preservação da história, da fé e da identidade coqueirense. Cruzeiro da Praça 7 de Setembro. Erguido em pedra, o Cruzeiro da Praça 7 de Setembro é um dos símbolos mais antigos da fé e da tradição coqueirense, presente no cotidiano religioso e nas celebrações comunitárias. Guarda em seu entorno memórias de um tempo em que a vida social e espiritual se entrelaçavam nas praças da cidade. Seu valor vai além do religioso. É patrimônio afetivo, expressão da identidade e da história de Coqueiral. O Clube Fremen Larsen, uma rica história como palco dos principais bailes, festas e encontros sociais, o Clube Fremen Larsen mantém viva sua tradição como espaço de convivência. Hoje, continua sendo referência para atividades culturais, sociais e educativas que fortalecem a comunidade local. Praça Dom Pedro II. Localizada em frente à Igreja Matriz, a Praça Dom Pedro II é um dos espaços mais representativos de Coqueiral, com seu paisagismo bem cuidado, calçamento tradicional e áreas de convivência. A praça se destaca como um ambiente acolhedor que integra a fé, a história e o cotidiano da comunidade. Mais do que um ponto de passagem, é um lugar de encontros e memórias afetivas, onde o passado e o presente se conectam em harmonia, reafirmando seu papel central na vida cultural e social do município. Igreja Matriz do Divino Espírito Santo.
Igreja Matriz do Divino Espírito Santo é um dos principais símbolos de Coqueiral, reconhecida como bem tombado pelo patrimônio cultural do município. Mais do que um marco arquitetônico, ela representa a fé e a identidade de gerações de coqueirenses, palco de celebrações religiosas, encontros comunitários e manifestações culturais. A matriz exerce papel central na vida social da cidade, sendo um espaço de devoção, tradição e expressão da cultura local. Casarão do Regis. O Casarão do Regis é um dos marcos históricos mais significativos de Coqueiral. Com sua arquitetura preservada, representa a memória de um tempo em que o café impulsionava a economia local e moldava o cotidiano das famílias do interior mineiro. Tombado como bem cultural do município, o casarão é símbolo da tradição e da identidade coqueirense, além de ser um importante ponto de referência para a valorização da história e da cultura local. A preservação dos bens culturais pode realmente contribuir para o fortalecimento do turismo local? Nossa, importantíssimo. Isso aí também foi uma conscientização que veio muito tarde, que essa parte de bens, patrimônios tombados e festas populares atrai turista. E atraindo turista, atrai renda para o município. O comércio vive disso, a indústria, os artesãos, os artistas da terra que se apresentam, né? Tem uma gama, um giro muito grande de financeiro sobre isso tudo. É muito importante, né? O pessoal vem visitar e aí acaba deixando recurso no município, o município se desenvolve, você vê. A gente implementou aqui o FENAC, colocou o FENAC na época, em 2017. Não tinha nenhum hotel direito em Coqueiral, hoje só tem pousadas, tem hotéis. A pessoa vem, quer conhecer a cidade, vai na pousada e quer ver uma pedra do ermo, quer ver uma cachoeira da usina. Isso é importante, ficar aqui e conhecer Coqueiral, né? Hoje, em Minas Gerais, existe uma política, né, do ICMS, do patrimônio cultural, e a gente consegue ir aumentando essa nota conforme a gente vai melhorando o nosso trabalho. Graças a Deus, Coqueiral mais que dobrou essa nota, então hoje em dia a gente recebe um bom recurso que contribui muito para a execução dessas ações. É importante lembrar que esse recurso ele é utilizado inteiramente no patrimônio, então é com certeza o que faz a diferença para a gente conseguir manter preservado as nossas praças, a nossa igreja, a igreja de Frei Eustáquio, a praça de Frei Eustáquio. Manter viva a memória de um povo é respeitar suas raízes. Mantemos viva a chama da identidade coletiva e do orgulho por nossa trajetória. Porque tudo que nós somos hoje teve um passado atrás da gente para construir todas as cidades, todas as pessoas. Sempre a gente tem aquele laço familiar e o laço social. Hoje em dia, graças a Deus, Coqueiral tem conseguido fazer isso também através da educação de patrimônio. A gente tem um conselho bem envolvido, a gente consegue trabalhar as escolas, trabalhar as crianças, para que elas entendam a importância, né, a população entenda a importância de preservar o que é, na verdade, a nossa história. Estou muito orgulhoso, né, do que a gente fez, do que a gente protegeu, vamos dizer assim, o patrimônio histórico, né? Muita coisa a gente conseguiu resgatar, vem resgatando, espero que as próximas gerações continuem resgatando a história de Coqueiral, buscando essas informações para deixar que é um legado que fica, porque você nascer e não saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é seu avô, quem é você? É a mesma coisa, acho que na cidade é a mesma coisa.